Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Privilégio de estarmos na casa do nosso Deus, já tendo ouvido tantos belos louvores e presenciado o movimento de Deus nesta igreja, na cidade. O nosso coração se alegra. Agora nós iremos à Escritura Sagrada e eu quero convidá-los a, abrindo a palavra, encontrar Mateus capítulo de número 5, o verso de número 4, é o texto base que faremos menção, para então ministrarmos uma palavra da parte do Senhor. Quero crer que o Espírito de Deus tenha todos que estão no recinto, no templo, os que estão em casa, os que estão assistindo no trânsito, a partir da 102.3, uma palavra especialmente abençoadora. A palavra de Deus nos convida ao lugar das lágrimas, ao choro. E esse é um convite importante. Estamos em um contexto em que as lágrimas são especialmente necessárias. E em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus nos orienta: felizes ou bem-aventurados os que choram. E aí ele nos dá uma promessa: porque para estes que choram haverá consolo, porque serão consolados. Essa expressão choro, utilizada em Mateus 5 e 4, ela é uma expressão que denota a ideia de pranto, choro em instância elevada, choro em dor extrema. Quando a Septuaginta faz a tradução, e ela traduz o clamor de Jacó ao receber a túnica de José, o termo que a Septuaginta utiliza é exatamente esse mesmo termo. Então não é um choro motivado por remorso, não é um choro leve, nós estamos falando aqui de um choro do luto, de um choro de alguém que perde um ente querido, de um clamor, de um pranto. E esse é o convite do Mestre Jesus, a estarmos atentos ao que acontece no nosso contexto e no contexto macro, e a não perdermos a capacidade de nos afetar, a capacidade de estar afetado com aquilo que acontece no nosso contexto. É uma capacidade exigida por Jesus. E se nós acionarmos qualquer meio de comunicação, rádio, TV, internet, nós encontraremos tantas razões para as lágrimas, tantas razões para nos cobrirmos de cinza, em vestes de pano de saco, e prantearmos. Nós estamos presenciando, no contexto atual, tantas guerras. Eu elenquei aqui à guisa de introdução a guerra Israel-Palestina, que tem uma escalada para a guerra Israel-Irã e uma escalada para a guerra Estados Unidos-Irã. Sem fazer nenhum juízo de valor sobre qual dos lados teria mais coerência, enquanto igreja nós precisamos prantear o genocídio, a morte, a dor e o sofrimento que a guerra traz. A guerra entre Rússia e Ucrânia está em andamento desde 2014. E em 2022 você tem uma nova fase com uma invasão, que permanece gerando dor, sofrimento, ruptura e morte. A guerra civil sudanesa, desde 2023, gera sofrimento, deslocamentos existenciais e um terrível genocídio. Eu cito também a guerra de Mianmar. A partir de 2021, ela ainda é uma guerra presente. As Nações Unidas estimam que dezenas de milhares de mortos e milhões foram deslocados. E por fim eu cito, em quinto lugar, a guerra da República Democrática do Congo, onde centenas de milhares foram também deslocados e estão espalhados pelo mundo. Famílias que foram fragmentadas e destruídas. Existe um órgão chamado Geneva Academia, que reúne os conflitos armados.
E esse órgão registra que nesse exato momento existem 110 conflitos armados no mundo. O mundo está em guerra. E enquanto igreja, nós estamos inseridos nesse contexto. As nossas vias lacrimais precisam funcionar. Há um clamor do Espírito de Deus a nós, igreja. E nós precisamos pensar se não estamos represando as lágrimas. Se não perdemos essa capacidade de diálogo e de linguagem que é o choro. O choro é a nossa primeira língua. Nossa primeira fala são as lágrimas. Tem um autor que eu admiro muito e gosto de ler os seus textos, chamado Mia Couto. Mia Couto diz assim: nascemos e quando nascemos choramos. A nossa língua materna não é a palavra. O choro é o nosso primeiro idioma. Eu tive o privilégio de acompanhar o nascimento da Milena e do Arthur. E quando, com o auxílio do bisturi, a Milena veio à existência, eu lembro-me bem de cada instante daquela noite. Era o dia do meu aniversário, que presente, né? E quando a médica remove a Milena não chora. Alguns segundos que parecem eternos. E eu desejo o choro da Milena. Como pai, eu anelo por ouvir o seu choro. E depois que a médica desobstrui as suas vias nasais, ela então irrompe em choro. E o choro da Milena trouxe profunda alegria para o meu coração. Porque eu aprendera muito cedo que a criança precisa chorar. Porque esta é a linguagem de que existe saúde. O oxigênio chega e é um jeito novo de respirar, e é doloroso demais, e a expressão primeira da vida é o choro. E aí eu olho para a Milena desejando o seu choro, e o choro não vem. Eu não tenho ideia de quantos segundos aquilo durou. Talvez 10 segundos. Mas aqueles segundos foram eternos. E eu penso nesse versículo a partir dessa perspectiva. Deus olhando para os seus filhos e esperando um choro que demonstra vida. Porque este chorar e este derramar-se ante a presença de Deus expressa vida na igreja, nos discípulos de Jesus. Nos discípulos que são afetados também pelo processo. Sim, irmãos, existem dores que pedem lágrimas. Existem circunstâncias que exigem envolvimento lacrimar. Deus nos fez com vias lacrimais para elas serem usadas. Quando crianças, nós usamos bem as lágrimas. Inclusive nos comunicamos com a mãe, com o pai, a partir do choro. O pai nem sempre, mas a mãe consegue discernir se o choro é de cólica ou de fome. No jeito de chorar, a mãe sabe discernir. É um tipo de fala, é um tipo de linguagem. Mas aí nós vamos crescendo e nos tornando jovens, e aí a gente aprende a arte de esconder as lágrimas, represar as lágrimas. À medida que a fase adulta chega, nós mantemos os arquivos das lágrimas não vertidas. E a gente esconde em um lugar porque agora nós precisamos nos apresentar como alguém que não chora, como alguém que é forte o suficiente, visto que as lágrimas agora demonstram fraqueza. Mas há um clamor de Deus nesse versículo. E nós precisamos primeiramente pensar se o nosso choro, a ausência desse choro, não seria por insensibilidade. Será que nós não estamos insensíveis demais? Será que nós não já estamos tão envolvidos com a violência, assistindo constantemente tanta violência, que nós já não mais nos afetamos? Nos acostumamos em ver o sangue, o que o profeta Isaías condena veementemente? Você sabe o que fazemos enquanto sociedade contemporânea? Nós fotografamos acidentes. Basta acontecer um acidente numa CEL, numa BR, que há risco de novos acidentes que as pessoas param
para presenciar aquele movimento como se aquilo fosse algo extraordinário. Sim ou não? Nós curtimos tragédias, aplaudimos violência e partilhamos cenas de morte. Na posição que trabalho na empresa, eu trabalho na área de logística, muito mais do que eu desejaria, eu presencio situações de acidente de trânsito. E eu já tive o desprazer de sair do trabalho para comunicar a algumas mães que seus filhos não retornariam no fim da tarde. E eu lembro-me bem de uma situação que aconteceu aproximadamente 8 ou 9 anos atrás, quando um jovem motorista de 27 anos morreu em um acidente trágico, fatal, politraumatismo. Eu cheguei no lugar do acidente às 3 da manhã e os bombeiros estavam tentando reunir parte do corpo daquele jovem. Pela manhã eu fui à casa dele para conversar com a mãe. Era uma irmã da igreja. E quando eu comuniquei, pela expressão acompanhada de dor e sofrimento, eu logo percebi que se tratava de uma discípula de Jesus. E nós oramos juntos. E nós permanecemos ali por boa parte do dia, acompanhamos todo o processo do velório. E eu lembro-me de alguns dias depois, em conversa com ela, ela dizia: olha, o que foi mais dilacerante foi ouvir do meu filho e saber que ele não mais retornaria. Mas também ver os vídeos e fotos do meu filho naquela situação. Por que alguém registra isso, gente? Você sabe por que alguém registra? Porque não está diretamente envolvido. Nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de ver o seu filho lembrado a partir desse lugar. Mas estamos tão insensíveis que entendemos que aquilo ali é a última pauta do momento. E aí partilhamos como se aquilo fosse natural. É um processo de animalização, de desumanidade. Será que não estamos insensíveis demais ou represando muito as nossas lágrimas? Já não mais nos afetando? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: será que nós não choramos porque queremos nos proteger? É um processo de autoproteção? Comumente as pessoas reclamam que alguns médicos, quando dão notícias difíceis, dão notícias de forma muito fria. E aí as pessoas criticam alguns da área da saúde porque transmitem uma notícia trágica e dolorosa, mas de forma muito fria. Ora, o médico precisa se proteger. Você já pensou se o médico se envolve emocionalmente todas as vezes que ele atende alguém? Ele não precisaria de mais de um mês para ele então estar profundamente e emocionalmente comprometido. Então ele precisa se proteger. Isso faz parte do fazer da medicina. O que não faz sentido é nós estarmos nos protegendo. O que não faz sentido é nós termos razões para as lágrimas e para o choro, e nós colocarmos uma armadura de Saul, fingindo que tudo está bem. Se você coloca sobre a sua vida a armadura de Saul, você pode até estar apresentável. Estar vestido com a armadura de Saul é certamente mais belo e apresentável do que estar vestido com a roupa de pastor. Mas essa armadura de Saul não nos protege. Vestir essa armadura não nos dará garantias de que nós venceremos as nossas batalhas. Existem pessoas aqui nesta noite que precisam ouvir esta palavra. Dizer não às lágrimas trará mais sofrimento, angústia e dor para a sua vida e para a sua história. Represar as lágrimas trará sintomas de angústia, de medo e de sofrimento. Veja o que diz Flávio Cordeiro: a lágrima não chorada empedra no peito e vira sintoma. Jesus não disse: felizes são os que precisam chorar.
Jesus disse: felizes são os que choram. Porque não é sobre precisar ou não precisar chorar. Todos nós temos razões para as lágrimas. E alguns de nós estão represando essas lágrimas há muito tempo. Aí o Espírito de Deus reservou essa noite para trazer você a este culto, para dizer a você que Ele vai visitar os espaços de dor e de sofrimento da sua vida. Todo o entulho da existência, onde tiver água parada, Ele vai trabalhar, porque a água parada atrai doença, gente. E o Senhor dará a você capacidade para as lágrimas, capacidade para o choro, para um derramar-se ante a presença de Deus, porque bem-aventurado são os que choram. Há um consolo a caminho, há um consolo que chega para a sua vida e para a sua história. Não, mas eu preciso mostrar para os meus filhos que eu sou forte. Aqui não. Aqui você está diante da presença do Pai que anela por ver as suas lágrimas. Aqui você está diante da presença do Santo Espírito de Deus, que é conforto e é consolo. E Ele visita a tua causa, o teu coração. E Ele declara que há livramentos de vida e conforto para a sua alma nesta noite. Porque bem-aventurados são os que choram. Felizes são os que se prostram e aqueles que usam as vias lacrimais. Que nós possamos dizer a semelhança do que disse Jeremias no capítulo 9, versículo 1. Ó, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite. Sabe o que acontece quando a gente represa as lágrimas? A nossa alma se transforma em lama, em poça, atrai doenças, mas nós não mais faremos isso. Porque o bom Espírito de Deus tem conforto para nós, tem consolo para nós. Mas nós não iremos chorar por chorar. Não é uma relação emotiva, emocional, influenciada pelo tom da voz ou pelo tema da ministração. É um choro consciente. Não é um choro movido pelo remorso. É um choro movido por uma consciência de que precisa ser visitado e visitada por Deus. É um choro distinto. É um choro que é consequência desse lugar de transgressão e de pecado, de queda. John Wesley diz que o melhor choro e o melhor uso das lágrimas é quando usamos as lágrimas para chorar o nosso próprio pecado. A queda deformou a nossa história. Antes da queda do homem, a história era contada de um jeito. Depois da queda, a história passou a ser contada em declínio, em feiura. Você sabe quais foram as palavras que nasceram após a queda do homem? Inveja. Isso não existia antes. Ódio, assassinato, morte, choro, tristeza, guerra, cobiça. Agora estas palavras fazem parte do vocabulário humano por causa da transgressão e do pecado. E nós precisamos refletir sobre o nosso estado diante de Deus em constância. Nós precisamos refletir sobre como está a nossa vida diante de Deus. Quais são os ajustes do nosso altar perante a presença do nosso Deus. Se estamos chorando o nosso pecado ou se nós estamos adaptados a ele. Se estamos sentindo remorso e se a gente muitas vezes passa uma semana distantes da presença de Deus e quando a gente chega no culto, a gente sente algumas sensações e a gente retorna para casa com a ideia de que Deus nos visitou porque a gente sentiu algumas sensações interessantes. E às vezes esse choro é apenas um choro movido pelo remorso.
Pastor, e qual é a diferença do choro movido pelo remorso e o choro movido pelo arrependimento? Vamos à Escritura Sagrada. Gênesis capítulo de número 4, versículos 11 e 13. Diz a Escritura assim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Disse então Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Isso é remorso. O Caim é afetado, mas ele não é alguém arrependido. Ele está pensando nas consequências do seu pecado. Ele teme as consequências do seu pecado. Ele não está chorando o pecado cometido, ele está chorando as consequências do pecado, o castigo que ele recebe. Alguém que sente remorso sofre a consequência, mas não tem consciência do pecado. Você quer saber qual é a diferença de Caim para Davi? Vamos ler o Salmo de Davi, quando Davi, em seu estado de queda, por ter transgredido a lei de Deus, ele se aproxima de Deus. Salmo de número 6. Versículos 6 e 7, Davi ora assim: eu já estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. É o mesmo Davi que diz: contra ti somente pequei. Eu não estou olhando para a consequência da minha transgressão. Eu estou pensando no fato de que agora eu não me relaciono mais com o Senhor. E de que o teu Espírito pode afastar-se de mim. Aí ele ora dizendo: não me retires da tua presença e não afastes o teu Espírito de mim. Essa é a diferença. Eu pincei alguns registros históricos, eu queria ler para os irmãos de forma breve. Esses homens e mulheres da história do cristianismo pensaram sobre esse lugar de pecado. Veja o que disse David Brainerd no seu livro extraordinário, O Diário de David Brainerd. Muitas vezes eu me prostro diante do Senhor com lágrimas. E sempre que acesso a sua presença, eu sinto-me vil e indigno, o mais indigno de todos os homens. O meu coração está aflito por causa da dureza e da frieza do meu coração. Eu choro porque eu estou distante de Cristo e eu estou inclinado ao mundo e ao pecado. David Brainerd. Agostinho, no seu livro Confissões, diz o seguinte: eu me lanço em lágrimas, amargamente chorando por mim mesmo e pelo meu próprio pecado. O meu coração estava despedaçado e tu, Senhor, ouvistes o meu clamor, quando eu ainda era mau e articulava palavras de morte. Mas o grito do meu coração foi ouvido por ti. John Bunyan: eu sentia-me afundado no lamaçal do meu pecado e tudo o que eu via era peso e culpa me arrastando para o inferno. Os meus olhos se enchiam de lágrimas e a minha alma clamava por alívio, mas eu não via saída para mim, a não ser condenação. Lutero: eu odiava a justiça de Deus, porque ela apenas me mostrava o quanto eu era pecador. Então eu chorava, e eu gemia e me angustiava diante da dureza do meu próprio coração e da severidade da lei, até encontrar a tua graça. Susanna Wesley, essa mulher, foi responsável por educar John Wesley e Carlos Wesley e mais 17 filhos. A verdadeira responsável pelo avivamento do século foi Susanna Wesley, porque ela ensinava a partir dos registros originais, grego e hebraico, seus filhos. E ela, chegando diante de Deus, ela fez essa oração: ó Senhor, como eu fui tão fria, tão negligente na educação espiritual dos meus filhos.
tão orgulhosa de meu pecado. E eu então chorei amargamente, pedindo a Deus que quebrasse toda a minha resistência e que mudasse o meu coração, porque eu precisava ser mais consagrada a Deus. Eu precisava ser mais consagrada a Deus. E para concluir, Anna Dutton, uma escritora batista, escreveu em seu livro Cartas e Meditações: tantas vezes fui levada a chorar aos pés de Cristo, pois via quão cheia de orgulho e vaidade eu era, quão pouco amor havia em mim. Meu coração se derretia em lágrimas, por sentir a distância entre a minha alma e a perfeição do Senhor. Esse nosso distanciamento resulta em pouca lágrima. Você lembra da mulher pecadora? Hoje eu estava ouvindo a rádio e o nosso pastor trouxe uma meditação sobre aquele trecho. Quando a mulher pecadora se aproxima de Jesus, ela tem um unguento de nardo puro em um vaso de alabastro. E ela derrama perante o Mestre. Ela chora. Ela chora sobre os pés de Jesus e ela enxuga suas lágrimas em unguento com o seu próprio cabelo. Porque ela está na presença de Deus. E ela sabe que na presença de Deus uma lágrima é mais sábia do que as palavras prontas e preparadas. Quantos estão ouvindo esta mensagem, que ao chegar diante de Deus estão sem palavras? Eis a orientação do Espírito de Deus para você. Aquele que decifra lágrimas. As lágrimas são como claras palavras e poesias escritas diante do teu Deus. Portanto, quando nos prostramos ante a sua face em lágrimas, vertendo a nossa alma perante a sua bondade, a sua misericórdia e a sua vida, sim, o Espírito de Deus com gemidos inexprimíveis traduz cada lágrima e chega diante de Deus. Aquilo que era caro de nardo não foi tão precioso quanto as lágrimas vertidas e derramadas. Portanto, nós temos algo precioso e nós precisamos derramar-se ante a presença de Deus. Há um clamor do Espírito de Deus por lágrimas, porque bem-aventurados são os que choram. E há uma promessa que acompanha este convite ao choro, a promessa de que nós seremos consolados. Mas não é chorar por chorar, é chorar por compreender a nossa razão de distanciamento entre nós e o nosso Deus. É chorar por reconhecer que somos pecadores e que o nosso coração é movido ao mal. É chorar por reconhecer que se nós confiarmos nos nossos próprios desejos e decisões, nós não estaríamos aqui nesta noite. É chorar por reconhecer que somente a graça de Deus nos trouxe a esse lugar, que somente a bondade de Deus nos sara, nos cura, somente a bondade de Deus nos dá vida e vida abundante. É chorar por reconhecer que a nossa vida é dele, pertence a ele, para ele nós existimos, a ele seja toda a honra, toda a glória, louvor e majestade para sempre. Por isso nós nos prostramos ante a sua face, reconhecendo a sua bondade, a sua misericórdia e o visitar de Deus sobre nossa história, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E aí, chegando nesse lugar, nós temos a compreensão de que a lágrima é sim o melhor uso, e o melhor uso da lágrima é quando esta lágrima é vertida por nosso pecado. Que nós possamos chorar com coragem e dizer a Deus das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. Que Deus nos visite nesse lugar. E que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, retornar a este lugar sempre. Essas histórias que eu li destes homens e mulheres não foram traços escritos de quando eles não eram discípulos de Jesus. Foram escritos de quando eles já caminhavam com Cristo. Essa consciência da nossa malignidade, da nossa pecaminosidade, não pode se ausentar de nós e das nossas orações. E nós precisamos sempre chorar o nosso pecado. Eu estou caminhando para a conclusão da ministração. E eu quero concluir essa ministração refletindo sobre a lógica do consolo. Porque existe um consolo de Deus prometido a nós.
E esse consolo, ele vem aliado à alegria. Há uma promessa de alegria. Quando visitamos a Escritura Sagrada, nós encontramos o ministério de Jesus. O profeta Isaías profetiza o ministério de Jesus, declarando que o seu ministério tem como fundamento e base o consolo. É consolo, o ministério de Jesus é um ministério de consolo, de conforto. É lindo demais pensar sobre isso. Você sabe por que o inferno é um lugar perverso e terrível? Porque lá haverá choro e ranger de dentes, mas não haverá consolo. O inferno é um lugar onde existe choro, e esse choro não é acompanhado de consolo. Jesus está nos ensinando a chorar no lugar onde ainda existe consolo. Porque este foi o ministério de Jesus. Veja o que diz o profeta Isaías, eu quero ler esse texto. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 3. Atente para esse texto. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Sobre Jesus diz mais Isaías no capítulo 61, versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Olha que lindo, óleo de alegria, diga comigo, óleo de alegria, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O salmista no Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Olha a promessa de alegria chegando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem recebe essa promessa? Tem mais uma promessa para você, o Salmo de número 30, versículo 5, conhecidíssimo texto. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Alegria, irmãos, alegria. O primeiro texto fala sobre óleo de alegria. O segundo texto fala sobre molhos de alegria. E o terceiro sobre manhã de alegria. É lindo isso, né? Quando o texto fala sobre óleo de alegria, aponta para a mudança de cativeiros. Porque o libertador Cristo está nesse lugar. E há uma promessa de que Ele visita os lugares de desonra, de tristeza, e unge as nossas vidas para um tempo de cura. Só os que já foram libertos por Cristo Jesus, ergue assim a mão para o céu e te alegra na presença do teu Deus, porque Ele mudou o nosso cativeiro. Bendito seja o nome do Cristo de Deus nessa noite. Olha a alegria de Deus chegando. Irmão, na presença de Jesus, a tristeza tem que aprender a dança. Bendito seja o nome do Mestre para sempre. Ela salta de alegria. O segundo texto, que é molhos de alegria, é interessante pensar nesse texto. Porque molhos de alegria apontam para o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Você rega a terra com lágrimas, até que a terra germine. E as sementes da promessa de Deus rompam o solo. Quem leva a preciosa semente, lembrando de regar a terra com lágrimas, vai voltar
com os molhos. O que a Escritura está dizendo é: quem ainda conhece e reconhece o lugar das lágrimas, verá cumprida em sua história e em sua vida todas as promessas pensadas por Deus para a sua vida, seja Ele bendito. Molhos de alegria. Então vamos regar a terra, irmãos. Vamos usar as lágrimas para regar a terra, para que germine então promessas de Deus e a gente retorne para casa com a sensação de que estamos agora assistidos pelo nosso Deus. E em terceiro e último lugar, manhã de alegria aponta para um novo tempo, onde Deus faz cessar todo o nosso sofrimento. Então escute. Deus consola com libertação usando óleo, com colheita usando resposta por meio dos molhos que carregamos. E Deus consola com manhã de esperança, aliviando a nossa dor e o nosso sofrimento. E é isso que o Espírito de Deus está fazendo aqui, com alguns corações. E é por isso que hoje à noite ainda você vai poder cantar como cantou o salmista no Salmo de número 116, versículo 8. Hoje eu estou citando muito a Escritura, porque a Escritura conta-nos de tantas lágrimas. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Porque tu livrastes a minha alma da morte, é livramento, é óleo de alegria, os meus olhos das lágrimas. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E agora os meus pés não estão mais propensos à queda, porque o Senhor me visitou nas minhas lágrimas, porque o Senhor se aproximou da minha história e na minha dor o Senhor trouxe esperança. Receba essa palavra de esperança sobre o seu coração. Eu quero concluir essa ministração lendo o último trecho da Escritura. E eu quero que você se aproprie dessa leitura. Esse texto diz respeito a você. E eu quero que você se aproprie de cada palavra desse texto, para que a gente conclua essa ministração e retorne para casa. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do trono, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Eu vou repetir. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu pastor, um dia um irmão chegou para mim e disse: o céu, pastor Danilson, deve ser extraordinário. A Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristais, as muralhas são de crisópaso, topázio, ametista, berilo, e as portas são esmeraldadas. Há um rio como queimar de vidro, e existem belezas extraordinárias aos olhos. Então o céu deve ser extraordinário pela beleza que lá existe. Eu disse: não, você não entendeu direito. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro e de cristal. Sabe por quê? Porque o que a Escritura está ensinando para a gente é que o ouro que a gente valoriza tanto aqui, o crisópase, o topázio, o berilo e a ametista, que a gente valoriza tanto aqui, no céu só serve para piso, para tijolo, para muro. Você pisa sobre as coisas que têm valor aqui. O que vale no céu é justiça. O que vale no céu é paz. O que vale no céu é misericórdia. O que vale no céu é a presença do doce, meigo, poderoso, majestoso, glorioso, eterno, sublime Senhor dos exércitos. Lá estaremos com Ele, habitaremos com Ele, viveremos plenamente com Ele. E eu disse para aquele irmão: meu irmão, você sabe por que o céu é extraordinário? Aí ele disse: não sei. Eu disse: o céu é extraordinário não é pelo que tem lá, não.
o céu é extraordinário pelo que não tem lar. Aí ele, como assim? Eu disse, lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais topique. Oh, glória a Jesus. Irmão, você não deu glória a Deus porque não creu, mas dava para ter dado um glória a Jesus grande, né? Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais ônibus lotado. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Hã? O céu é bom pelo que não tem lar. Só que eu queria conversar convosco para concluir a ministração com uma indagação. Explorando os 3 últimos versículos que foram lidos, eu gostaria de perguntar-lhes por que João em Apocalipse não promete alegria. Isaías promete alegria e os salmistas prometem alegria. Há óleo de alegria, há molhos de alegria e há manhã de alegria. Mas quando João escreve Apocalipse, ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e isso é consolo. Mas ele não promete alegria imediatamente. Porque João faz um registro extraordinário. Ele diz assim, eu até li 2 vezes. E ele estará convosco e será o vosso Deus. Você sabe por que João não promete alegria? Porque ele estará convosco. Você sabe por que ele não promete alegria? Porque ele estará convosco. Isso é felicidade. É outra dimensão. Agora já não há mais dor, já não há mais morte. Nós não precisaremos mais do elemento da alegria, que é como conta-gotas. A felicidade chegou. Nós gozaremos da presença do nosso Deus para sempre. Aleluia! Então não há promessa de alegria, há promessa de presença de Deus. Firmados nessa promessa, nós vamos nos colocar de pé nesta noite. E nós vamos concluir essa ministração.